Olá, eu queria falar-vos sobre traumas, bloqueios, emoções, sentimentos e queria explicar-vos como é que tudo isto se processa em termos da nossa mente, o nosso cérebro, o nosso corpo e vou começar por vos explicar como é que funciona então o nosso ser. Nós temos uma mente, dentro da nossa mente formam-se os pensamentos, normalmente alimentados pela imaginação. E estes pensamentos vão enviar a cada momento uma mensagem ao cérebro daquilo que o cérebro precisa de fazer para que o corpo esteja em sintonia com a nossa mente. O nosso cérebro é aquilo a que nós também chamamos o subconsciente, é onde estão os nossos programas que se desenrolam automaticamente a toda a hora. E eles têm como função manter-nos vivos, cuidar da nossa sobrevivência. Então, quando nós temos um conflito emocional, na nossa mente formam-se pensamentos negativos. Estamos num conflito. E a mente não está a conseguir resolver a situação. Enquanto a mente não encontra uma solução para o problema, está a enviar ao cérebro uma mensagem de que há aqui um perigo. O cérebro coloca todo o corpo em alerta. O corpo vai sintonizar biologicamente na sua produção de hormonas químicos de acordo com o conflito emocional que está a acontecer. E então, normalmente vai libertar cortisol, que é uma hormona de stress, que não é muito saudável, mas se nós conseguirmos resolver, encontrar uma solução a nível mental para o problema, para o conflito, então o nosso corpo rapidamente vai estabilizar, porque a mente vai encontrar a solução, vai enviar para o cérebro a mensagem de que não, afinal está tudo bem, não aconteceu nada, e o corpo relaxa e tudo volta ao normal. O que acontece quando nós temos um conflito que não conseguimos resolver? Isto vai afetar partes do nosso corpo de acordo com a situação. Essa situação vai refletir-se em determinadas partes do nosso corpo. Vou dar-vos aqui um exemplo que é engraçado. Imaginem um conflito do género: 4 mulheres são traídas pelo marido. Elas chegam a casa, cada uma à sua casa, e encontram o marido na cama com outra mulher. A primeira, perante a situação, fica horrorizada, obviamente, entra num conflito emocional e ela diz: eu não consigo engolir aquela situação, o que ele me fez. E começa, não é? Com pensamentos todos em sintonia com este estado de eu não consigo engolir, eu não consigo ultrapassar. Essa mulher, quando fala em não conseguir engolir, ela simplesmente vai estar a afetar a garganta. O chakra laríngeo vai afetar a sua tireoide e ela poderá, se não ultrapassar o conflito, se mantiver com esse conflito durante muito tempo, sempre a produzir esses mesmos sentimentos, porque depois a pessoa entra naquele rol de pensamentos e a cada passo está outra vez a pensar na mesma situação e cada vez que pensa, todo o corpo sintoniza. O nosso corpo está sempre em sintonia com a nossa mente. Então ela começa a ter realmente o cérebro dela recebe a ordem da mente de que estamos aqui com um problema, nós estamos com um conflito, nós não estamos a conseguir ultrapassar a situação. Portanto, o cérebro entra no modo de sobrevivência e a zona afetada, como é a garganta, ele vai dar a ordem para que haja uma proliferação mais abundante de células na zona da garganta. O que é que isso vai fazer? Pode criar um tumor na garganta, porque é uma quantidade de células que se forma excessivamente. Então, neste caso foi isso que aconteceu. A segunda mulher chega à casa e perante a situação fica horrorizada e diz o que ele me fez, o que ele está a fazer, o que ele está a fazer aos filhos. E a minha filha, que é tão apegada a ele, como é que ela vai reagir? Ai, que drama, que horror! Como é que eu vou ultrapassar isto? Como é que eu vou proteger a minha filha?
a minha filha vai sofrer toda a vida. Então, ela está ali com uma situação de medo de não ser capaz de cuidar da filha. Então ela vai querer nutrir a filha. Como é que uma mãe nutre um filho? Através da amamentação. Então essa mãe, nesse estado, a mente, com esses pensamentos, vai enviar uma mensagem ao cérebro que vai produzir células à produção de leite, vai aumentar a proliferação de células referentes à produção de leite para que essa mãe consiga alimentar a sua filha. O que é que vai acontecer? Ela pode ganhar um tumor na mama se ela continuar com esses pensamentos. E normalmente estes processos duram muito tempo, porque depois são coisas que passam para o inconsciente. Porquê? Porque o inconsciente, o cérebro, tomou conta do problema, arranjou uma solução. E depois a vida corre e parece que já nada aconteceu e que está tudo resolvido, e não está. O tumor continua a crescer, porque aquela mensagem continua lá. Porquê? Porque o conflito não foi solucionado, o conflito emocional manteve-se. Aquela mulher não encontrou paz, não encontrou solução para aquele conflito. Imaginem a terceira mulher que, ao chegar a casa e perante a situação, fica realmente enojada com a situação. Ela acha aquilo realmente um nojo, uma coisa horrível. E então, quando uma pessoa está a ver aquilo como uma situação nojenta, está aqui a refletir essa situação na zona dos órgãos de eliminação. Provavelmente essa mulher vai ter esse problema vai refletir-se no cólon, portanto ligado ao intestino. Mantendo-se o problema, vai haver então uma proliferação celular excessiva nessa zona e ela pode ganhar um tumor no cólon. A quarta mulher chega a casa e vê a situação, fecha a porta do quarto, sai e diz: olha, ainda bem, eu já estava farta deste gajo, agora vou-me divorciar, vou ficar livre. Olha, foi a melhor coisinha que me podia ter acontecido. Até fico bem na fotografia porque afinal ele é que meteu o pé na argola. Vamos resolver isto e fica tudo bem. Portanto, essa mulher não teve conflito nenhum, resolveu mentalmente o problema, não teve qualquer dificuldade e segue a sua vida como se nada fosse. Portanto, ela não vai ter repercussões dessas emoções. Isto foi só um início para nós começarmos a falar sobre este tema das emoções e das repercussões das nossas emoções. As emoções que alimentam as nossas crenças e as nossas crenças são alimentadas pelas emoções. Sempre que um pensamento se forma, ele também é alimentado por uma crença e por trás dessa crença há uma emoção. Uma emoção que está ligada a uma memória do passado, mas vou falar isso amanhã. Agora já começamos a perceber melhor o impacto das emoções na nossa vida. Das emoções, obviamente, as negativas, porque as positivas, venham elas, thank you, bring me more, obrigada, traz mais. Sim, as emoções negativas são realmente devastadoras para o nosso ser, para o nosso corpo, para o nosso bem-estar. Portanto, é importante começarmos a ver como é que funciona este sistema de emoções e crenças. A emoção é aquilo que alimenta a crença e a crença é alimentada pela emoção. Isto é aqui um círculo vicioso. Então, assim, o pensamento, quando se forma, é alimentado por uma crença. E essa crença tem na sua base emoções que estão dentro das nossas memórias de experiências que nós vivemos no passado. Então, a cada pensamento que nós produzimos, nós associamos uma emoção, uma crença, e quando nós não estamos conscientes dos nossos pensamentos e permitimos que os nossos pensamentos se desenrolem automaticamente nestes programas automáticos do nosso inconsciente, que está sempre a tentar levar-nos para a zona de conforto, para aquilo que é normal, então nós estamos constantemente a rever os nossos pensamentos de ontem, do passado, as nossas experiências do passado,
e a sentir e a reviver emoções que pertencem ao passado, às vezes um passado bem longínquo, um passado que já vem desde o tempo, sei lá, do homem das cavernas, desde a pré-história, desde há 4 milhões de anos. Porquê? Porque essas memórias vêm no nosso sistema celular, no nosso ADN. E nós, quando não estamos a viver conscientes dos nossos pensamentos, a viver no momento presente, permitimos que a nossa mente vagueie pelo passado e ao mesmo tempo se preocupe com o futuro. Porquê? Porque quando nós estamos constantemente ocupados com um passado negativo, não é? Com tantas emoções negativas que vêm de trás, e é óbvio que o nosso futuro é aquilo que é expectável, que é mais do mesmo, não é? Se nós não mudarmos nada no presente, o nosso futuro vai ser igual ao nosso passado. Então, daí ser muito importante nós trazermos a nossa mente para o presente, para o consciente. E aí nós podemos pôr em causa os nossos pensamentos. Cada vez que pensamos em alguma coisa, questionar-nos de onde é que vem esta ideia, esta emoção, porque é que eu estou a pensar nisto? Isto tem aqui uma origem. E quando nós começamos a perceber a origem das nossas emoções do passado, e começamos a perceber que já as carregamos há muito tempo e que muitas vezes povoaram os nossos pensamentos e nos criaram medo, então nós podemos começar a mudar esse estado de coisas. Podemos começar a ganhar consciência daquilo que nos serve, que é bom para nós criarmos uma vida nova, uma vida mais feliz. E isso é possível. Mas é muito importante libertarmos das nossas crenças limitadoras, essas emoções negativas que nós trazemos de trás. Mas o primeiro passo é ganhar consciência delas, é manter-nos com a mente focada no presente e estarmos atentos a tudo aquilo que se está a passar na nossa mente. E lembrem-se, a nossa mente, de acordo com o nosso pensamento, vai enviar ordens ao cérebro para ele sintonizar, para o nosso corpo todo sintonizar com a nossa mente. E o nosso corpo também, quando tem um desconforto, vai enviar uma mensagem para a mente. Portanto, isto também é um círculo. Pode ser virtuoso ou vicioso, conforme nós estamos conscientes dos pensamentos que nos passam na mente. E nós podemos mudar os nossos pensamentos. Nós podemos. Mas vou falar isso amanhã. Como é que se processam os pensamentos na nossa mente? O pensamento é alimentado pela imaginação. O pensamento é produzido através da imaginação. Quando nós imaginamos algo, nós estamos a pensar sobre isso, mas estamos a pensar de uma forma criativa. Estamos a pensar no presente. Nós não imaginamos coisas no passado. Nós imaginamos coisas agora, no presente. Então, quando nós estamos a imaginar uma coisa maravilhosa, estamos, por exemplo, a imaginar que estamos num sítio maravilhoso, em excelente companhia, a ter um momento realmente agradável, como é que está a reagir o nosso corpo? Qual é a mensagem que o nosso cérebro está a receber? O nosso cérebro está a receber uma mensagem maravilhosa de bem-estar. E nós podemos criar esta imaginação, esta fantasia. E o nosso cérebro simplesmente vai aceitar. O nosso cérebro não distingue aquilo que é real daquilo que é imaginado. Vejam só o potencial disto. Quando nós estamos perante uma situação que não nos agrada, nós podemos simplesmente aliar-nos à situação e imaginar-nos num sítio muito agradável, a estar a fazer algo que nós gostamos muito. Ou então podemos ir buscar memórias de momentos realmente agradáveis e sintonizar com essa energia do momento e trazer um sorriso aos lábios. Porque quando nós sorrimos, o nosso cérebro aceita e entende que estamos bem, que estamos felizes. Porque o nosso cérebro é inconsciente. Lembrem-se, o nosso cérebro não analisa. A mente é analítica, analisa. O cérebro não analisa, simplesmente recebe aquilo que a mente lhe entrega, através do pensamento. Então, esses pensamentos
não importa como é que eles são produzidos, importa é que eles sejam bons, porque ao serem bons, ao serem positivos, vão criar no cérebro uma imagem de que está tudo bem, está tudo fantástico, estamos felizes e o nosso corpo vai sintonizar com isso. Então todo o corpo vai ter uma biologia a funcionar de acordo com os nossos pensamentos e não importa se estamos a imaginar. E isso é poderoso. Eu tenho um programa de respiração coerente que nós, para entrarmos num estado de coerência, um estado rápido de coerência através da respiração, nós vamos exatamente buscar uma vivência nossa do passado muito agradável. Podemos ir buscar uma situação muito tranquila, muito agradável, amorosa e sintonizar e respirar calma e profundamente, suavemente, trazendo essa experiência à nossa mente e estamos a passar para o cérebro a mensagem de que está tudo bem, nós estamos em paz e tranquilidade e com esta respiração todo o nosso corpo entra imediatamente em coerência e é maravilhoso. São formas de encontrar estados saudáveis de estar, formas naturais. E tudo é fácil, tudo é simples, quando nós percebemos estes mecanismos simples e fáceis. E como é que nós podemos combater as doenças, aquelas doenças que já se instalaram no nosso corpo? Ora então, vamos recapitular. Toda a doença tem origem num conflito mental, algo ao qual o nosso corpo não conseguiu, a nossa mente não conseguiu adaptar-se, não encontrou uma solução e passou a mensagem para o cérebro de que há aqui um conflito, há aqui um problema e o cérebro encontrou uma forma de sobrevivência para o nosso corpo, que é a função principal do cérebro, manter-nos vivos, e criou ali uma hiperproliferação celular, ou o contrário. Pode acontecer que as células sejam conduzidas a proliferarem em excesso ou necrosarem, também se pode dar esse caso, dependendo da situação, mas isso já leva a uma análise mais profunda e com conhecimentos mais profundos de como é que funciona o nosso sistema fisiológico. Portanto, quando nós estamos perante então um conflito que não foi solucionado, o que é que nós podemos fazer para resolver a origem da doença? Resolver o conflito, ir lá atrás e resolver. E quando nós resolvemos o conflito, o corpo volta a estabilizar. Imaginem que perante um conflito emocional houve uma proliferação celular num determinado ponto do corpo, criou-se um tumor. Se for encontrada uma solução para o problema, esse tumor pode simplesmente ser absorvido, ser resolvido, porque o nosso corpo tem mecanismos de resolver através de vírus e células, bactérias, vai resolver esse tumor e ele vai simplesmente ser absorvido e desaparecer. Simplesmente porque nós resolvemos o problema. Portanto, é sempre muito importante nós percebermos o que é que as emoções estão a fazer connosco, de que forma as emoções negativas estão a repercutir-se no nosso corpo. E quando nós olhamos para o nosso corpo e começamos a ver qual é a parte do corpo que não está aqui em perfeita saúde e começamos a analisar profundamente, nós vamos perceber qual é a emoção que está por trás disso. Aliás, num diagnóstico bem feito, consegue-se entender que parte do corpo está a ser afetada com aquelas emoções, aquele conflito, ou então através da doença conseguir perceber qual foi o conflito que levou a isso. E quando nós vamos à raiz do problema e resolvemos o problema, mesmo indo lá atrás, como é que nós podemos fazer isto? É muito simples, através da terapia, e neste caso com a hipnoterapia, nós conseguimos ir lá atrás, resolver o problema, libertar aquela energia, libertar aquele bloqueio emocional e o corpo começa a se autorregenerar, porque o nosso corpo é uma máquina perfeita que se autorregenera. Então, mais uma vez, é muito importante a nossa atenção para o nosso estado, para a energia em que estamos a vibrar, para o nosso corpo,
para o nosso ser completo. O que é que está a passar-se no nosso cérebro, neste caso na nossa mente? O que é que está a ser transmitido ao cérebro? Como está o nosso corpo?